Você já acordou de repente exatamente no meio da noite, sentindo uma presença no quarto? Ou talvez você tenha percebido que, por mais que você lute durante o dia, os seus problemas parecem se recarregar enquanto você dorme, como se alguém estivesse reescrevendo o roteiro da sua vida enquanto seus olhos estão fechados. Existe um motivo para isso. O horário da meia-noite não é apenas uma mudança no relógio. Para quem conhece o mundo oculto, para quem já esteve do outro lado, como eu estive, a meia-noite não é o fim do dia, é o começo da guerra. Muitas pessoas vivem anos debaixo de opressão, doenças inexplicáveis, brigas constantes na família e travamento financeiro, simplesmente porque ignoram o que acontece espiritualmente entre as 23h59 e as 00h01. Elas dormem como vítimas e acordam como sobreviventes, quando deveriam acordar como vencedoras. Hoje, eu vou te entregar algo que raramente é ensinado nas igrejas convencionais. Eu não vou te dar apenas uma oração bonitinha para dormir bem. Eu vou te entregar o manual de desativação das obras das trevas. Você vai entender, pela perspectiva de quem conhece as táticas do inimigo, por que a bruxaria, a inveja e as maldições são lançadas nesse horário. E o mais importante, você vai aprender o ato prático, a chave mestra que, quando girada à meia-noite, quebra qualquer decreto que tenha sido feito contra a sua casa. Se você sente que a sua vida espiritual precisa desse rompimento, se você quer deixar de ser alvo e passar a ser o terror do inferno, fique comigo até o último segundo. O que vamos conversar hoje vai mudar a atmosfera da sua casa antes do amanhecer. Antes de entrarmos nesse campo de batalha, eu quero pedir um ato de compromisso da sua parte. Deixe o seu gostei neste vídeo agora. Não é apenas por engajamento, é para mostrar a esta plataforma que este conteúdo é relevante e precisa chegar a outras pessoas que estão sofrendo em silêncio nas suas madrugadas. E eu quero saber quem é o exército que está comigo hoje. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre uma honra ver como a verdade está alcançando os 4 cantos da terra. Coloque aí, estou pronto para a verdade. Vamos começar. Parte 1. O mistério do relógio espiritual e a troca de guarda. Para você dominar a sua vida espiritual, você precisa parar de olhar para o tempo como os homens olham e começar a olhar como o Espírito vê. A primeira coisa que você precisa gravar na sua mente e no seu coração é: a meia-noite é um ponto de ruptura, é um portal. No mundo natural, é apenas o momento em que a data muda no calendário. Mas no mundo espiritual, a meia-noite é conhecida como a hora da troca de guarda. Pense em uma grande empresa de segurança ou num quartel militar. Existe um momento específico em que o turno da noite assume o posto. No mundo espiritual, essa troca é real. É nesse momento que as entidades espirituais recebem instruções. É nesse momento que os decretos de bruxaria são renovados ou cancelados. Por que você acha que a Bíblia relata em Atos 16 que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus? Você acha que foi coincidência? Eles estavam presos, acorrentados no lugar mais profundo do cárcere. Eles poderiam ter orado ao meio-dia, poderiam ter orado às 3 da tarde, mas eles esperaram o momento da ruptura. Eles sabiam que, se rompessem o silêncio da meia-noite, eles quebrariam a autoridade que os prendia. E o que aconteceu? A Bíblia diz que houve um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram. Quando eu vivia no ocultismo, nós sabíamos disso. Sabíamos que a maioria dos cristãos estaria dormindo profundamente nesse horário, desprotegidos, com a guarda baixa. É na calada da noite que o inimigo planta o joio. Jesus disse isso. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. A bruxaria não gosta de confronto. Ela gosta de agir no silêncio. Se você entende que entre 23h59 e 00h01 existe uma transição de autoridade, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. O que não foi quebrado durante o dia se intensifica nesse momento. Se existe uma palavra de maldição lançada contra o seu casamento, ela ganha força na virada do dia para se manifestar na manhã seguinte. Mas a boa notícia é que esse mesmo portal que o inimigo usa para atacar é o portal que Deus deixou disponível para você contra-atacar e anular a sentença. Parte 2. A realidade da guerra noturna. Por que você é atacado à noite?
Vamos aprofundar um pouco mais na realidade que muitos de vocês enfrentam. Por que os ataques são noturnos? Por que a paralisia do sono acontece? Por que os sonhos ruins, aqueles pesadelos vívidos, onde você se vê em lugares sujos, ou sendo perseguido, ou perdendo coisas, acontecem de madrugada? Entenda uma coisa: a bruxaria e as forças espirituais do mal operam através da projeção. Quando você está acordado, a sua mente consciente, o seu intelecto e a sua vontade estão ativos. Você tem filtros, mas quando você dorme, o seu corpo relaxa e a sua alma entra em um estado de recepção. É como se o seu rádio espiritual ficasse ligado, procurando uma frequência. Bruxos, feiticeiros e pessoas que operam na maldade sabem que não conseguem atingir um servo de Deus que está vigilante e orando durante o dia. Então eles esperam o momento da vulnerabilidade biológica. A noite é o território onde a guerra real acontece. O que você vive durante o dia, o cansaço excessivo, a irritação sem motivo, as portas fechadas, são apenas os reflexos, os sintomas do que foi plantado na sua vida durante a noite anterior. Muitas pessoas me dizem, mas eu oro antes de dormir. E isso é ótimo, mas existe uma diferença entre a oração de entrega, aquela onde você diz, Deus me guarde, amém, e dorme, e a oração de guerra e estabelecimento de autoridade. Se você apenas se cobre e dorme, você está passivo. O inimigo não respeita a passividade, ele respeita a autoridade. Quem controla a sua meia-noite controla o seu dia seguinte. Se você permite que a sua mente seja um terreno baldio durante a noite, o inimigo vai jogar lixo lá. Mas se você coloca uma sentinela, uma guarda armada na porta da sua mente e do seu espírito na virada do dia, você impede que o mal entre. Parte 3. O princípio dos atos visa apenas palavras. Agora, preste muita atenção, porque vamos entrar na estratégia prática. Muitos cristãos falham na guerra espiritual porque acham que tudo se resume a pensar ou falar baixinho. Mas o mundo espiritual, tanto o da luz quanto o das trevas, opera através de atos proféticos e simbólicos. Pense comigo, por que na bruxaria se usam velas, objetos, terras de lugares específicos, fotografias? Porque o mundo espiritual entende a linguagem dos símbolos e da materialidade. Eles usam pontos de contato físico para liberar energia espiritual. E o povo de Deus muitas vezes esqueceu que nós temos a autoridade superior, mas também fomos instruídos a usar atos de fé. Olhe para a Bíblia. Moisés não apenas orou para o Mar Vermelho abrir. Deus mandou ele levantar o cajado. Eliseu, para curar as águas, não fez apenas uma oração. Ele jogou sal na nascente. Houve um ato. Jesus, em determinado momento, cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos do cego. Havia necessidade física disso? Não. Ele é Deus. Mas ele estava ensinando que a fé precisa de uma âncora, um ato de liberação. Quando eu digo para você fazer algo à meia-noite, não é superstição, não é ritual vazio, é um ato de fé que materializa a sua intenção espiritual. Quando você sai da passividade de apenas pensar e executa uma ação direcionada a Deus, você está dizendo ao mundo espiritual, eu estou acordado, eu estou consciente e eu estou tomando posse do meu território. O ato físico alinha a sua alma. Quando o seu corpo se move em direção a Deus, numa hora em que todos dormem, o céu para te assistir. E é aqui que entra o segredo que vamos aplicar. Parte 4. O poder do levantamento da voz. O primeiro fundamento desse ato da meia-noite é a sua voz. Existe um ensinamento poderoso sobre o levantamento da voz. À meia-noite, muitas bruxas e ocultistas estão fazendo suas libações, sussurrando encantamentos e enviando frequências de confusão. O mundo espiritual é movido por som e vibração. Quando um filho de Deus se levanta no silêncio da noite e solta a sua voz com a palavra de Deus, isso funciona como uma interferência de rádio. Imagine que o inimigo está transmitindo um sinal de doença para a sua casa. Quando você começa a declarar a palavra em voz audível, você cria uma barreira de som, uma eletricidade espiritual que corta a transmissão do mal. A Bíblia diz que ao levantar a voz, Deus enviou confusão aos inimigos. Não tenha medo de falar. Não precisa gritar para acordar os vizinhos, mas a sua voz precisa ter firmeza. O diabo precisa ouvir, os anjos precisam ouvir
e principalmente a sua própria alma precisa ouvir. Existe uma promessa espiritual nisso. Quando você levanta sua voz na troca do dia, aquilo que te perseguia perde o direito legal de continuar no dia seguinte. Você está declarando: aqui não. É a sua soberania espiritual sendo exercida. Parte 5. A instrução prática, o terço da meia-noite e o foco. Agora vamos ao que você vai fazer. Eu chamo isso de a sentinela da meia-noite. Não precisa ser longo, não precisa durar 1 hora. Pode durar 10 ou 15 minutos, mas precisa ser intenso e focado. Primeiro, prepare o ambiente. Não faça isso deitado, quase dormindo. Sente-se. Se possível, vá para um lugar silencioso da casa. Acenda uma luz fraca. Pode ser um abajur, a lanterna do celular virada para baixo ou uma vela, se você preferir, não como ritual, mas para focar a sua atenção e sair da escuridão total. Isso sinaliza para o seu cérebro: estamos em vigília. Respire fundo 3 vezes. Estabilize sua mente. A ansiedade precisa sair para a fé entrar. E então, você vai usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas você não vai ler como quem lê um jornal. Você vai ler como quem desfere golpes. Eu recomendo o uso de salmos específicos, que são conhecidos como salmos de guerra e proteção. O Salmo 91 é o escudo. O Salmo 35 é a lança. O Salmo 18 é o livramento. Você pode usar um terço se for da sua tradição, ou simplesmente repetir versículos chaves, mas faça isso com repetição e ênfase. Por exemplo, pegue Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repita isso. Deixe essa palavra encher o quarto. Você não está orando por medo. Tire o medo do coração. Você está orando para colocar a sua alma na frequência certa, para destruir o que te ataca. Imagine que cada palavra que sai da sua boca é fogo consumindo as teias de aranha espirituais que tentaram colocar na sua casa durante o dia. Parte 6. O ato supremo de desligamento da maldição. E aqui está o ponto culminante, o segredo que eu prometi revelar. Depois de ler a palavra e estabelecer a atmosfera, você vai realizar o ato do desligamento. Muitas maldições operam porque há um cabo conectado, um direito legal, uma palavra que você aceitou ou um medo que abriu a porta. À meia-noite, você vai fazer o seguinte: coloque a sua mão direita sobre o seu peito, na região do coração. O coração é o centro das emoções e da vida. Feche os seus olhos e visualize qualquer laço, qualquer corrente, qualquer conexão escura que esteja tentando drenar a sua energia. E você vai dizer com voz firme, audível e pausada: eu, nesta hora de meia-noite, na autoridade do nome de Jesus, desligo toda palavra, todo ritual, toda inveja e toda intenção maligna enviada contra mim e minha família. Tudo o que foi escrito, falado, enterrado ou entregue no mundo espiritual contra a minha vida, eu cancelo agora. Eu quebro o contrato com a escuridão. Eu retiro o meu nome de qualquer altar de engano. Está desligado, está quebrado, está anulado. Entenda o fundamento disso. Na Bíblia, somos chamados para desfazer as obras do diabo. Isso é um ato jurídico espiritual. Quando você diz, eu desligo, você está cortando a alimentação de energia daquele ataque. Se havia um trabalho de feitiçaria contra suas finanças, ele precisa de uma conexão espiritual para funcionar. Quando você faz esse ato de autoridade, você corta o fio. O ataque perde a força. A bruxaria não encontra mais terreno para pousar. Parte 7. A reação do mundo espiritual e o resultado. O que acontece quando você faz isso? Preciso que você visualize para aumentar a sua fé. No momento em que você se posiciona à meia-noite, os anjos do Senhor, que são descritos como espíritos ministradores, se movem com velocidade extraordinária. Aquele ataque que estava agendado para acontecer às 3 da manhã, ou aquele acidente que estava desenhado para o dia seguinte, perde a estrutura. Os espíritos enviados para te atormentar ficam confusos. Eles chegam na sua casa e encontram uma barreira de fogo, uma barreira de autoridade. Eles não conseguem entrar onde há uma sentinela acordada. O pesadelo não consegue se formar. A paralisia do sono é quebrada antes mesmo de começar.
a sua casa entra em um silêncio espiritual abençoado. E o resultado físico? Você vai acordar mais leve. Aquela sensação de peso nas costas vai sumir. As portas que estavam emperradas começam a ceder. Não porque mágica aconteceu, mas porque você limpou o caminho espiritual antes de caminhar por ele no mundo físico. Eu quero encerrar este ensinamento olhando nos seus olhos espirituais. Isso não é sobre ter medo do diabo ou viver obcecado por bruxaria. É sobre disciplina e autoridade. É sobre ocupar o lugar que Deus te deu. Não importa há quanto tempo a sua vida está travada. Não importa se você sente que há uma nuvem negra sobre a sua cabeça há anos. Um ato de obediência e entendimento vale mais do que 10 anos de sofrimento. A escuridão não suporta a luz, mas a luz precisa ser acesa, e você acende essa luz na oração. Se você fizer isso hoje e nos próximos dias, criando essa cultura da meia-noite na sua vida, você vai sentir o ar da sua casa mudar. A paz que excede todo o entendimento vai voltar a reinar, e tudo aquilo que foi preparado espiritualmente contra você será destruído antes mesmo do sol nascer. Você não é vítima. Você é um guerreiro vencedor. Vamos agora selar tudo o que aprendemos com uma oração poderosa. Eu quero orar por você agora para ativar essa força motora na sua vida e entregar a vitória do seu dia. Onde você estiver, se puder, feche os olhos e receba. Parte 8. Oração final. Ação e restauração destrutiva ativando o poder. Pai soberano, Criador dos céus e da terra, eu me coloco agora em concordância com esta vida preciosa que está me ouvindo. Senhor, nós sabemos que a noite pertence a Ti, pois Tu criaste a luz e as trevas não prevalecem contra a Tua luz. Neste momento, eu levanto um clamor de autoridade. Eu peço que o Teu Espírito Santo visite agora a casa, o quarto e a mente do meu irmão e da minha irmã. Que toda estratégia montada na calada da noite, todo plano oculto, toda seta invisível que foi lançada para trazer doença, miséria, separação e dor, seja agora interceptada pelo Teu poder. Nós decretamos como Teus filhos e filhas que a partir desta meia-noite um novo tempo se inaugura. Nós desligamos a força do mal e ligamos a força do céu. Que os Teus anjos guerreiros acampem ao redor desta casa. Que o sono seja restaurador. Que os sonhos sejam proféticos e de paz. Que ao amanhecer essa pessoa sinta o renovo das suas forças, a alegria da salvação e a certeza da vitória. Nós cobrimos esta vida com o sangue que fala melhor do que qualquer maldição. Nenhuma arma forjada prevalecerá. Nós declaramos a vitória antes mesmo de ver a batalha, porque sabemos quem luta por nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Respire fundo, sinta essa paz. É a certeza de que o trabalho espiritual foi feito. Agora, eu quero que você use a sua voz, mesmo que seja escrita, para selar isso. Quero ouvir você. Vá aos comentários agora e declare a sua vitória. Escreva com fé a seguinte frase: na minha meia-noite Deus é o guardião, e o meu amanhecer já é de vitória. Escreva isso para registrar no mundo espiritual e físico a sua posição. Use os comentários também para deixar o seu testemunho. Ou se você tem sentido esses ataques, compartilhe conosco, pois a nossa comunidade aqui é um lugar de apoio, onde um ora pelo outro. Seja luz na vida de alguém que ler o seu comentário. E se você ainda não faz parte deste exército, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nós trazemos esse conteúdo diário para te fortalecer, para te dar as armas que você precisa. Não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo com insônia, depressão ou ataques espirituais. Você pode ser a resposta de oração na vida dessa pessoa apenas enviando esse link. Eu sou grato pela sua vida. Lembre-se, você nunca está sozinho nessa batalha. Faça a sua parte hoje à noite e deixe Deus fazer o impossível. Fique na paz, forte e corajoso. Nos vemos no nosso próximo encontro de vitória. Até lá.